Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema de hoje é 3 pontos iniciais da ventilação não invasiva para atuar na UTI com segurança. VNI, vamos falar um pouco sobre o VNI. Uma das principais dúvidas de quem faz a ventilação não invasiva, o início. Quais são esses 3 pontos iniciais? Como ter segurança para colocar essa ventilação não invasiva e como isso faz você atuar com segurança e ser visto de outra forma dentro da fisioterapia em terapia intensiva. Primeiro, deixar claro o que é a ventilação não invasiva. Pô, eu sei o que é ventilação não invasiva. Porque eu gosto sempre de deixar claro, quando eu falo de ventilação não invasiva, o que é a ventilação não invasiva. Porque algumas pessoas acham que sabem o que é a ventilação não invasiva, mas se confundem. A ventilação não invasiva é quando você utiliza a ventilação mecânica com pressão positiva sem uma via aérea endotraqueal. Qualquer modo ventilatório. A ventilação não invasiva não é CPAP, BIPAP. Não. CPAP, BIPAP não é sinônimo. CPAP e BIPAP, né? Não são sinônimos de ventilação não invasiva. Você pode fazer CPAP com o paciente entubado. Deixa de ser ventilação não invasiva, vira ventilação invasiva. O CPAP é um modo ventilatório. Então, ventilação não invasiva não é sinônimo de CPAP, BIPAP. Outros modos com a ventilação não invasiva. Pode utilizar até modo assistido controlado, como PCV, VCV, na ventilação não invasiva. Vai utilizar com todo paciente? Não, tem as indicações para ser feito. Pode utilizar modos avançados, como PAV, como modo servo-assistido, durante a ventilação não invasiva. Pode também. Então, é extremamente necessário entender primeiro o conceito. Agora eu já sei. Pô, então, muitas vezes, algumas pessoas falam errado, falam. Teve uma vez mesmo que estava no hospital, dando plantão, aí chegou o médico e disse, tem como tu fazer o que fizeram hoje de manhã, o CPAP no paciente? Eu disse, o paciente não fez CPAP, não. Ele fez pressão de suporte mais PIP. Não, mas não é ventilação não invasiva, né? Não é CPAP. Não é CPAP. O paciente estava fazendo no ventilador beira-leito uma pressão de suporte mais PIP, que o paciente estava retendo CO2, estava fazendo acidose respiratória. Ah, mas é a mesma coisa. Eu disse, não é a mesma coisa, não. E o que é que eu expliquei para a pessoa, expliquei o que era, ela entendeu. Nunca mais ele vai dizer, faz aquele CPAP e não vai colocar o que eu tenho que fazer. Porque ele não sabe, ele percebeu que ele não sabia o que era. Então, quando ele não sabe, como é que ele pode indicar alguma conduta se ele não sabe? Isso já começa sendo visto de outra forma dentro da fisioterapia em terapia intensiva. Isso é uma coisa simples que o fisioterapeuta tem que dominar e tem que ter esse conhecimento. Um conhecimento básico, simples, que vocês têm que se dominar, têm que ter esse conhecimento. Ok, Antônio, entendi que a ventilação não invasiva não é sinônimo de CPAP e BIPAP, que a ventilação não invasiva vai ser quando eu utilizo a ventilação mecânica com uma máscara orofacial, oronasal, uma máscara nasal, uma máscara facial total, uma pronga nasal, um bocal, várias interfaces. Você consegue fazer a ventilação não invasiva, mas você pode utilizar vários modos ventilatórios, não só CPAP e BIPAP. E vamos direto aos pontos iniciais que você tem que dominar para fazer a ventilação não invasiva de uma maneira segura, atuar com segurança e salvar vidas e ser visto como fisioterapeuta diferenciado. São 3 pontos iniciais. Primeiro, saber indicar a ventilação não invasiva quando é indicação real. Segundo, saber realizar os ajustes iniciais, que não é colocar os mesmos parâmetros para qualquer paciente. Terceiro, adaptar fazendo a monitorização. Esses 3 pontos iniciais modificam totalmente o desfecho da ventilação não invasiva. E eu vou deixar claro isso daqui. Por que isso modifica totalmente o desfecho? Se você vai fazer a ventilação não invasiva quando o paciente não tem indicação, vai modificar o desfecho? Não tem indicação, teria nem por que está fazendo. Se você faz a ventilação não invasiva quando é uma contraindicação, vai modificar o desfecho? Vai piorar o paciente e você vai estar atendendo sem segurança e gerando lesão para o paciente. E a indicação é um outro profissional que vai dizer para você o que você tem que fazer? Não. O fisioterapeuta é um profissional autônomo que tem que saber avaliar, identificar quando fazer e como fazer a ventilação não invasiva. Então, indicação, ajustes iniciais e adaptação com monitorização. Então, indicação você tem que saber. É você, fisioterapeuta, tem que saber. Algumas vezes já vi fisioterapeuta perguntando, é para fazer VNI? Você não deve perguntar que é para fazer. Você pode até pedir um parecer de outro profissional para avaliar outros parâmetros, mas você que tem que ter a capacidade de avaliar e indicar o uso da ventilação não invasiva. Ajustes iniciais. Por que ajustes iniciais modificam totalmente o desfecho? Imagine você pegando um paciente que é um edema agudo de pulmão, pegou um paciente com edema agudo de pulmão, colocou ele com uma PIP de 3, uma pressão de suporte de 5 e vai deixar o paciente lá. Aí o paciente colocou, o paciente até aceitou inicialmente ali, mas não está tendo efeito nenhum. A ventilação não invasiva no edema agudo de pulmão, o que é que tem que fazer? Reduzir a percarga e a pós-carga do ventrículo, ter o efeito de redução do trabalho ventilatório, expansibilidade torácica, manter uma pressão positiva mais alta para ter uma pressão intratorácica aumentada, reduzir, ter esses efeitos
cardiorrespiratórios. Utilizar essas pressões mínimas não vai fazer diferença. E aí o paciente começa a não ter resposta. É uma coisa que modifica o desfecho, que tem alteração. Dá outro exemplo, você pegou um paciente que está com aumento de trabalho respiratório, insuficiência respiratória e a pressão aí está limítrofe, a pressão arterial. Aí você coloca a ventilação não invasiva com a PIP de 12 centímetros de água. Vai reduzir o débito cardíaco do paciente, a pressão dele vai cair, e aí o paciente chocou porque você colocou a ventilação não invasiva nos ajustes iniciais mais altos do que o paciente precisava ou era indicado, e tem uma resposta ruim para o paciente. Então, veja, os ajustes iniciais modifica sim o desfecho. Saber utilizar, não é colocar qualquer paciente. O que é que muitas vezes a gente vê? Parar um equipamento de ventilação não invasiva, portátil, já programado, aí pegam para qualquer paciente e botam o mesmo parâmetro. A ventilação não invasiva, aperta só ligar, tá? Start e bota a ventilação não invasiva. Vai ter resultado? Se tiver sorte e tiver ajustado os parâmetros que é ideal para aquele paciente, vai ter resultado. Se não tiver, que a maioria das vezes não vai ter, aí o paciente não responde. Aí diz, o paciente não respondeu a ventilação não invasiva. Será que não respondeu ou você não soube fazer os ajustes adequados da ventilação não invasiva? Abriu aí Abriu não, né? Ficou com uma pulguinha atrás da orelha aí. Pô, será que é isso mesmo que acontece? E o terceiro ponto inicial, deixando claro porque ele ele modifica a adaptação com monitorização. Se você adapta o paciente na ventilação não invasiva, paciente com insuficiência respiratória, e bota uma máscara nasal. Veja, o paciente está com insuficiência respiratória, aumento do trabalho ventilatório, DPOC agudizado, acidose respiratória, está lá o paciente. Taquicardia, frequência respiratória lá em cima, pico de fluxo respiratório lá em cima, ventilando bem mal, aí você bota a máscara nasal. Tá, no paciente. O que é que ele vai fazer? Aqui, ó, vai ficar respirando pela boca. Vai se adaptar? Vai ter resposta? Não. Pô, uma coisa simples para esse paciente, máscara oronasal. É o conhecimento prático isso, né? Conhecimento teórico, conhecimento prático se relacionando com modificações de desfecho. Colocou a máscara ideal. Ah, pegou um paciente que você só tem esse tipo de máscara e tem um ventilador portátil. Aí pegou o conector do ventilador portátil sem a válvula de exalação e colocou no paciente que está com hipercapnia. Vai reter mais CO2, porque você não colocou com a válvula de exalação. Então, adaptar com a interface adequada e monitorização gráfica na ventilação não invasiva, para identificar a sincronia também é necessário, também. Deu exemplo aí, o caso de um paciente que estava ventilando, ali não era ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva, mas só para utilizar o gráfico, quem chegou a ver. O paciente ventilando agora não lembro se era PSV, PCV que eu coloquei lá, era só para mostrar mais o gráfico, e o paciente estava assim, gráfico de pressão. Então, paciente assim, gráfico, eu coloquei lá nos stories, né? Isso pode acontecer na ventilação não invasiva também, Antônio? Pode acontecer na ventilação não invasiva também. Então, lá, nesse paciente que eu coloquei nos stories, não está na ventilação não invasiva. O gráfico de pressão está aqui, ó. Gráfico de pressão, tempo. Aí o gráfico de pressão está assim. Aí o gráfico de fluxo, tempo. Está assim, ó. Que ajustes que são esses? Rise time. Rise time é o paciente que está fazendo ventilação não invasiva, com aumento do esforço inspiratório, e você ajusta o rise time ou a velocidade de subida, a velocidade que ele vai subir, ou que vai chegar na pressão, o tempo de subida, na verdade, que vai chegar naquela pressão. Você ajusta esse tempo de subida alto. O pico de fluxo expiratório não vai ser o ideal para o paciente, aí o paciente fica mal adaptado. Então, tem que adaptar fazendo a monitorização. Adaptar na VNI fazendo a monitorização. Qual é o ajuste que você ia fazer? Ia deixar um tempo de subida de pressão, o rise time, o tempo de subida de pressão, menor. O que é que ia acontecer no gráfico de pressão? Gráfico de pressão, a pressão vai atingir aquele valor mais rápido, vai atingir o valor mais rápido. O que acontece no gráfico de fluxo? Você dá um pico de fluxo inspiratório mais alto. Isso na ventilação não invasiva também, Antônio? Também. Por isso que eu boto esses 3 pontos iniciais aí que você deve observar. Se tem indicação, se você identificou que tem indicação, você vai avaliar isso daí, é extremamente importante. Os ajustes iniciais que você vai fazer e adaptação com monitorização. Tem que fazer a monitorização. Ah, mas eu estou no ventilador portátil que não tem monitorização gráfica. Você vai ver o paciente mostra sinais de assincronia de fluxo, que não está sendo dado aquele fluxo, e você vai fazer esses ajustes, se o ventilador portátil tiver esses parâmetros, né? Antônio, existe uma forma de iniciar a ventilação não invasiva? Sim, e fique acompanhando comigo que eu vou dar um passo a passo, deixei preparado aqui para vocês, como você começar a ventilação não invasiva e ir fazendo os ajustes. É um processo, eu faço sempre para meus alunos que você tem que ter sempre processo para tomar a melhor decisão com os pacientes.
E aí eu vou detalhar um processo simplificado para você fazer os ajustes iniciais da ventilação não invasiva no final. Mas eu vou falar sim sobre isso aqui. E a ventilação não invasiva, Antônio, ela tem indicação para quê? A ventilação não invasiva, a principal indicação dela é para insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Essa é a principal indicação. Mas o fisioterapeuta só usa para insuficiência respiratória? Não, que é um diferencial do fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele utiliza a ventilação não invasiva também como recurso fisioterapêutico. A ventilação não invasiva consegue dar um volume respiratório maior, com isso consegue dar um pico de fluxo respiratório maior. Se você tem maior volume respiratório, maior recolhimento elástico, tem um pico de fluxo respiratório. Vai ajudar para a terapia desobstrutiva. A ventilação não invasiva é uma pressão positiva dentro das vias aéreas. Se você tem uma atelectasia, uma área de colapso alveolar, a ventilação não invasiva pode ajudar para expansão pulmonar, recurso fisioterapêutico. Se você pega um paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que vai fazer a reabilitação pulmonar e fica cansado rapidamente, você pode associar a ventilação não invasiva durante a reabilitação pulmonar. Se você pega um paciente que você vai extubar o paciente, vai extubar e fazer a ventilação não invasiva ou de uma maneira preventiva ou de uma maneira profilática, pós-extubação. Outra uma forma de utilizar a ventilação não invasiva. Então, nós como fisioterapeutas temos sempre que pensar isso. Como utilizar a ventilação não invasiva, não apenas na insuficiência respiratória. Insuficiência respiratória, para edema agudo de pulmão, DPOC, grau de evidência altíssimo. Para a estratégia preventiva, pós-extubação, também. Paciente que tem critérios de risco para falhar na extubação, ventilação não invasiva, extubou e colocar no paciente ali 2 horas, mais 2 horas à tarde, mais 2 horas à noite, pode em torno de 8 horas, 6 a 8 horas por dia, tem estudos que fizeram com 24 horas pós-extubação. É essa ventilação VNI preventiva. A VNI que o paciente entrou em insuficiência respiratória pós-extubação, não tem tanta indicação, não tem demonstrado tão benefício, o paciente tem que ser retubado. Outro para insuficiência respiratória, o paciente que é imunodeprimido, também, grau de evidência altíssimo. E aí você pega outras insuficiências respiratórias que precisa de mais estudos para ter indicação formal. Mas você deve avaliar o caso concreto. Aí você tem o paciente com asma, o paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica, e aí vai ter outros parâmetros. Para a ventilação não invasiva como estratégia fisioterapêutica, para reverter a atelectasia, aumentar o pico de fluxo respiratório, terapia de remoção de secreção, para a reabilitação pulmonar, vários estudos saindo. Ainda falta meta-análise, revisão sistemática, que demonstra totalmente os ajustes dos parâmetros, mas demonstra os estudos do benefício de fazer a VNI na reabilitação pulmonar. Então veja que é uma gama de indicações que o fisioterapeuta tem que fazer. E qual o benefício de você dominar esse conhecimento? Primeiro é você salvar vidas. Eu sempre falo aqui que o objetivo principal aqui, você que atua com segurança na fisioterapia e terapia intensiva, é que você vai ter do outro lado uma vida, uma pessoa que é um amor de uma pessoa e você tem que tratar com a melhor forma possível. É como se fosse, se você imaginasse como é um familiar seu que estivesse ali. Então, você tem que atuar da melhor forma possível. Então, tem que ter as competências e habilidades técnicas para gerar essa melhor intervenção. E saber utilizar a VNI vai gerar isso. Segundo, você vai ter segurança para gerar uma intervenção dentro da terapia intensiva em vários momentos que forem necessários. Terceiro, você é visto como um profissional diferenciado, porque você consegue gerar resultado. Gerando resultado de uma maneira eficiente, efetiva, tendo efetividade, que é você ter o resultado real que é necessário, você é valorizado, tendo reconhecimento profissional e reconhecimento financeiro. Quando tiver uma oportunidade, quem é que vai ser lembrado? Você. Quando precisar de um coordenador, você. Quando tiver um paciente particular, aquele fisioterapeuta, ela que faz esse diferencial. Vamos indicar para ela. Se ela tem uma quantidade de indicação grande de pacientes particulares, ela consegue cobrar um valor mais alto, um valor mais justo. Então, vai se somando os efeitos, os benefícios, os efeitos colaterais, né? Os efeitos que vão chegando aí em relação a saber utilizar da maneira correta as condutas fisioterapêuticas. E uma das condutas fisioterapêuticas, o uso da ventilação não invasiva de maneira segura, faz o diferencial para o fisioterapeuta. Não é só saber mexer em um pulmão, em um botão. Não é só saber mudar um modo. É ter um raciocínio clínico para avaliar e definir a melhor intervenção. Eu devo investir tempo para me preparar para isso? Claro, lembra, o paciente vai estar do outro lado. Você tem que investir seu tempo para se preparar. Tempo e dinheiro, né? Você tem que investir o conhecimento para ter as competências e habilidades técnicas para ser treinado para conseguir atuar dessa forma. O resultado o resultado que eu já falei antes, para você ter esse resultado profissional e financeiro, e também para você ser valorizado e valorizar a fisioterapia. O resultado só vai vir se você estiver preparado, se você tiver o conhecimento teórico, conhecimento prático e iniciativa, atitude
para se posicionar e ser um fisioterapeuta diferenciado. Então, não adianta achar que é só mexer no botão. Não adianta achar que é só chegar lá e colocar um parâmetro lá e pronto, repetir. Não, você tem que procurar ser isso. A segurança é o pontapé inicial. E a segurança é muito mais. E a segurança não é só fazer uma pós-graduação. Conheço vários profissionais que fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, e chegam no paciente e ficam perdidos. Porque muitas vezes os conhecimentos, as aulas não se começam, você não tem um suporte, você não tira dúvida, você não gera discussão com casos clínicos, o raciocínio clínico para você desenvolver essa capacidade. Então, você tem que ter a capacidade de avaliar e gerar intervenção. Não é você chegar e só ter o conhecimento. O conhecimento tem que ser treinado e transformado em competências e habilidades. E você treinar através de simuladores de ventilador mecânico, através de discussão de casos clínicos, tirando dúvida, é isso que você vai fazer. É isso que você tem que fazer dessa forma para ir progredindo de maneira gradativa. Dúvida seria no VNI em pacientes com Parkinson e pneumonia. Quais cuidados? Primeiro ponto que a gente tem que pensar. O fisioterapeuta, ele não trata o sinal, o sintoma, ele não trata um nome, uma doença, o nome da doença. Parkinson e pneumonia. O fisioterapeuta, ele trata a disfunção cinético-funcional. Tem paciente com pneumonia que não tem indicação nenhuma de fazer ventilação não invasiva. Tem paciente com Parkinson que não tem indicação nenhuma de fazer ventilação não invasiva. E tem pacientes que têm indicação. E aí você vai ter indicações objetivas e subjetivas. É o que eu chamo de DCTA, né? Você tem os dados objetivos para tomar a decisão e identificar a causa que está gerando aquelas alterações e atuar ou na prevenção ou no tratamento. Então pode ter nenhum dado objetivo alterado, mas dentro daqueles dados objetivos tem parâmetros subjetivos e parâmetros que indicam que aquele paciente pode ter uma indicação de fazer, que tem que fazer uma estratégia preventiva. E aí você vai fazer. Então, tem diferença de cuidados para fazer com Parkinson e pneumonia? Não. A diferença não existe. O que você tem que fazer? Monitorização. Indicação clínica e monitorização constante. Monitorização gráfica, se fizer com o uso de ventilador que tenha monitorização gráfica. Monitorização do paciente para identificar se tem alteração do paciente, monitorização de sinais vitais para ver se o paciente não apresenta hipotensão, se não apresenta alterações de sinais vitais, e você observa se está tendo a resposta. Então, se está um paciente com Parkinson, insuficiência respiratória, qual a indicação de fazer a insuficiência respiratória? O que é que a gente tem que monitorizar? PaCO2, PaO2, para ver se teve melhora, se é esses dois parâmetros que você está avaliando, a saturação arterial, o aumento do trabalho ventilatório, alguns pacientes do nível de consciência que pode estar rebaixando por retenção de CO2, principalmente DPOC. Então, é esses parâmetros que você vai avaliar. Vai avaliar quanto tempo? Avaliação contínua. Mas você pode pedir parâmetros de gasometria, 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, e aí você vê a progressão. Ah, passou 2 horas, está respondendo bem. Pode ser mantido por mais tempo na ventilação não invasiva. Então, quando uma pessoa chega assim e diz, aquele paciente tem indicação de VNI porque ele tem insuficiência cardíaca, a fisioterapia não vai fazer a VNI porque ele tem insuficiência cardíaca. Vai fazer a VNI se ele tiver uma alteração que está apresentando que precisa ser gerada a ventilação não invasiva ou, de uma maneira preventiva, se ele estiver tendo um risco de precisar. CPAP não é bom para DPOC. A indicação para doença pulmonar obstrutiva crônica, o que é mais indicado é 2 níveis de pressão. Por quê? O paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele, na maioria das vezes, quando está com insuficiência respiratória, caiu a proteção aqui do microfone, ele vai precisar de um suporte para a musculatura ventilatória, porque ele tem a musculatura... Vamos explicar aqui no quadro que vai ficar melhor. E você colocando a mão em você, no tórax do abdômen, você vai entender isso bem hoje. Vai sair daqui entendendo, nunca mais vai esquecer e vai conseguir explicar para as outras pessoas. Primeira coisa. Coloca a mão no tórax e no abdômen. No tórax ou no abdômen. Você vai sentir isso agora. Sinta 2 respirações suas. Alguns vão ter a respiração mais torácica, outros mais abdominais, outros vão ter a ventilação mista. Eu fico treinando eu tenho a mais torácica, mas eu fiz treinando para ter abdominal também. Então, mas coloca a mão aqui no tórax e no abdômen. Colocou, né? Colocou a mão no tórax e no abdômen. Agora inspira profundo. Não solta o ar todo, solta só um pouquinho. Puxa de novo o ar. Não solta o ar todo, solta só um pouquinho. Puxa de novo o ar. Não solta o ar todo, solta só um pouquinho. Puxa de novo o ar. Não solta o ar todo, solta só um pouquinho. Puxa de novo o ar. Não solta o ar todo, solta só um pouquinho. Puxa de novo o ar. Não solta o ar todo, solta um pouquinho. Aí agora começa a fazer um exercício sem poder soltar todo o ar. O que é que vai acontecer? Você tenta puxar o ar e não vem para canto nenhum. A musculatura ventilatória acessória da respiração começa a cansar, a fadigar, você fica em desvantagem mecânica, o músculo está encurtado.
Pense no braço aqui. A gente tem a melhor posição de extensão, né? Não é essa a melhor posição que eu estou fazendo aqui, certo? Teria que deixar a melhor posição, mas o que dá para mostrar aqui para vocês. Lembrando a anatomia aqui, né? Aqui eu vou ter encurtamento, então não está maior alongamento. Mas vamos, se fosse na melhor posição, você vai ter o bíceps. Se você for contraindo ele, gerando encurtamento, lembra lá dos sarcômeros encurtados, você tende a gerar menos força, né? O sarcômero está encurtado, né? A musculatura respiratória é uma musculatura estriada, esquelética, né? Então, quando você tem encurtamento, perda de capacidade funcional da musculatura respiratória. Então, agora você entendeu o que acontece no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, hiperinsuflação pulmonar, por aumento da resistência. E aí esse paciente entrou em insuficiência respiratória. Imagina agora o paciente respirando espontaneamente. E você, se tivesse como monitorizar essa respiração dele. Ele entra em insuficiência respiratória, aumenta o trabalho ventilatório, aí ele vai ter inspiração e expiração, inspiração e expiração, inspiração e expiração, inspiração. Ele começa a tentar hiperventilar, não consegue gerar o volume direito, começa a fadigar a musculatura respiratória, mais presença de hiperexpansão dinâmica, porque ele não consegue colocar o ar todo para fora, porque já puxa ponto de igual pressão, ele faz esforço expiratório. Quando ele faz esforço expiratório, os bronquíolos lá vão fechar, vai impedir que o ar saia, mais hiperinsuflação, o paciente vai tendo a desvantagem mecânica total. Começa a reter CO2, rebaixamento no nível de consciência, porque o PaCO2 aí aumenta muito, começa a ter a repercussão, e você vai ter nessa alteração. Pô, o paciente está fadigando. Se você coloca só o CPAP, você só vai ter o efeito de melhorar, se tiver a resposta para esse paciente, de melhorar um pouco esse ponto de igual pressão e reduzir a hiperinsuflação. Mas você não está tendo efeito de ajudar a musculatura respiratória. Com a ventilação de 2 níveis de pressão, você tem o efeito de ajudar a musculatura respiratória também. Então, aquela musculatura que está fadigada, você vai dar um suporte para ela quando tem 2 níveis de pressão. Ficou claro? Entendeu? Entendeu que tem que ter o conhecimento da fisiologia, fisiopatologia, tem que ter o conhecimento do que é a ventilação mecânica, que é 2 níveis de pressão BiPAP, e que isso daí vai ajudar de uma maneira mais efetiva. Ficou claro? Vamos voltar aqui. E onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso, do uso da ventilação não invasiva? Principais erros. Isso eu já falei em outros momentos aqui dentro do meu conteúdo. VNI para todo. Pô, quantas vezes eu já vi? Ah, mal não faz para todo mundo. Aí chega, faz VNI para todo mundo. VNI para quem tem indicação, VNI para quem não tem indicação. Ah, mal não, vamos tentar uma VNIzinha. Todo mundo faz VNI. O fisioterapeuta sai fazendo VNI, todo mundo. É como você tivesse o dipirona, que é o dipirona não, antitérmico, qualquer antitérmico ali para reduzir a temperatura e colocar seu antitérmico para todo mundo, quem está com febre e quem não está. Custo-efetividade, não tem efeito nenhum. E tem paciente que não teria indicação, que poderia estar hipotético que você está fazendo uma conduta errada, que é contraindicado. Então, um erro é... E isso acontece. VNI para todos. Tem que ter indicação através de uma avaliação bem feita. Segundo erro, parâmetros aleatórios. Eu já falei aqui na live, a pessoa só aperta o botão de iniciar a ventilação não invasiva, não sabe nem por que está colocando aquele parâmetro, não sabe nem qual é o parâmetro que é para colocar. Vai atuar com segurança dessa forma? Não. Está atuando na terapia intensiva há 10 anos fazendo isso. A experiência fez ele ter segurança, fez ele ter qualidade? Não. No máximo, ele está sendo inconsequente. Terceiro erro, não medir o resultado. Faz a ventilação não invasiva e não mede. Quantas vezes já vi o paciente cansado, coloca na VNI, aí não tem o parâmetro inicial que mediu para ver qual é, o que é que vai ter que vai modificar. Pô, se eu não tenho o parâmetro inicial que eu medi, como é que eu sei se melhorou depois? Aí eu acho que melhorou. Se for por achismo, não precisava de você fazer 5 anos de faculdade, correr atrás de ter as competências e habilidades técnicas, estudar esse conteúdo, aprender a ter um raciocínio clínico. Você tem que saber isso daí, você tem que ter esse conhecimento. O percentual de ciclagem também é importante para a ventilação não invasiva. Então vamos trazer aqui para dentro do... Esses erros aí que eu apresentei são os principais erros. Mas vamos trazer esse conteúdo. Então, percentual de ciclagem. Tem percentual de ciclagem em ventilação não invasiva? Tem também. Só em ventilação não invasiva, não. Ventilação não invasiva e ventilação mecânica invasiva. Aí, muitas vezes, o pessoal... Eu até já falei isso muitas vezes. São ajustes finos. Não são ajustes finos, não. Isso era há muito tempo atrás. Você tem que dominar esse conteúdo do percentual de ciclagem. Você tem que dominar o rise time. Tem que estar na sua evolução. Percentual de ciclagem do ventilador, percentual de ciclagem, tem que estar na sua evolução, porque modifica o desfecho do paciente. Então vamos responder o que era pedido do percentual de ciclagem. Percentual de ciclagem vai ser em PSV, não é isso? PSV. Para você entender o percentual de ciclagem, você primeiro tem que saber, entender o que é a ciclagem. Ciclagem é a passagem da fase ins para a fase ex. Então inspira profundo, vou soltar o ar. Ciclei. Estou ciclando, né? Só que você faz isso através do ventilador.
Em PCV, a ciclagem vai ser a tempo. Você tem um tempo ajustado, atingiu aquele tempo, passa da fase INS para a fase EIS. Então, você ajustou em PCV. Em PCV. PCV, você ajustou o tempo expiratório de 1 segundo. Disparou o ventilador, vai passar 1 segundo. Depois de 1 segundo, ele abre a válvula respiratória e para de dar pressão. Aí, por recolhimento elástico, o pulmão vai retrair. Retraindo, aumenta a pressão dentro da caixa torácica e a pressão dentro da caixa torácica fica maior do que a pressão atmosférica. É pressão. Eu tenho que entender de pressão, eu sou mecânico, eu sou fisioterapeuta, mas tenho que entender, sim, de física básica. Isso é física básica. O movimento da ventilação se dá por diferença de pressão. A difusão dos gases se dá por diferença de pressão. A entrada do oxigênio do alvéolo por capilar dá por diferença de pressão. Então, tem que entender bem isso. Falo sempre para meus alunos, por isso que, dentro das minhas formações que eu passo para meus alunos, a parte inicial é fazer essa... Qual é a palavra que eu quero dizer? É corrigir essas lacunas de conhecimento das pessoas para ele conseguir acompanhar o conteúdo. Porque senão não consegue acompanhar. Quando você não tem a base, não consegue acompanhar. Mas vamos voltar aqui que eu vou me empolgando com esses temas. Percentual de ciclagem. O que é o percentual de ciclagem? Então, em PC, cicla a tempo. Ciclagem é a passagem da fase INS para a fase expiratória. Em PSV, ventilação com pressão de suporte em inglês, porque as siglas são escritas assim em inglês, né? Pressure Support Ventilation. Então, ventilação com pressão de suporte. É isso que é a PSV. PSV, você ajusta a pressão de suporte, ajusta a FO2, ajusta a PIP, ajusta o rise time e ajusta o percentual de ciclagem. Que nos ventiladores antigos lá, Inter 5, alguma coisa assim, que não tinha, né? Agora a maioria dos ventiladores tem o percentual de ciclagem. Lembrando que esse percentual de ciclagem dos ventiladores, um vai dar em percentual, o outro vai dar em quadradinho. Você tem que entender, porque você vai, independente do ventilador que você pegar, você consegue atuar se você souber fazer a monitorização. Então, pegou isso daí, o que vai ser o percentual de ciclagem? Aqui é o gráfico de fluxo-tempo. Fluxo inspiratório, fluxo expiratório. Então, aqui é INS, acima da linha de base do fluxo é INS, e aqui é expiração. Como é que é medido isso, Antônio? No tubo, no circuito, no ventilador, tem um sensor. Esse sensor mede a velocidade que o ar entra e a velocidade que o ar sai. Então, se eu botasse o sensor na minha boca e puxasse o ar, o sensor ia dizer a velocidade que o ar está entrando. Quando eu soltasse, a velocidade que o ar está saindo. Então, entrando e o ar está saindo. Ele transforma num gráfico, que vai ter momento que ele entra mais rápido e depois vai diminuindo a velocidade, por causa da mecânica ventilatória. Como se encher uma bola de sopro, uma bola de encher. No começo, quando você coloca, vai entrando rápido. Quando ela vai enchendo, tem que ser dada mais pressão para manter aquela mesma velocidade. Se não for dada a pressão, a velocidade do ar vai caindo de entrar. E é isso que acontece. E aí, em pressão de suporte, como é que é feita a ciclagem? A ciclagem é feita em relação ao percentual do pico de fluxo. Então, o sensor não está medindo ali? O sensor está medindo. O ar está entrando e o sensor está medindo. O sensor está medindo. Ele mediu o pico de fluxo inicial, deu 60 litros por minuto. A pressão está sendo mantida, a mecânica, o pulmão vai insuflando, o ar começa a entrar de uma maneira mais lenta. O ar vai caindo, a velocidade do ar vai caindo. Quando chega no percentual que você ajustou, ele passa para a fase expiratória. Então, chegou no percentual que você ajustou, ele para de mandar pressão. Por recolhimento elástico, você expira. Então, o ar está entrando. Atingiu o percentual, para de entrar o ar e você coloca o ar para fora. Então, se eu deixo esse percentual de ciclagem mais alto, então eu coloquei em 80%. Coloquei lá o percentual de ciclagem em 80%. Para facilitar o cálculo, eu vou dizer que aqui é 100 litros por minuto. Então, o pico de fluxo inspiratório foi 100 litros por minuto. Quanto é 80% de 100? 80 litros por minuto. O que é que vai acontecer? Quando chegar em 80%, o ventilador para de dar pressão e passa para a fase expiratória. O que é que acontece? Se eu deixo o percentual de ciclagem mais alto, eu tenho um menor tempo inspiratório em pressão de suporte, gerando também um menor volume corrente em pressão de suporte. Então, um paciente de EPOC, que eu estou fazendo ventilação não invasiva, e que ele precisa de um tempo expiratório maior, como é que eu posso atingir isso? Aumentando o percentual de ciclagem. Aí eu peguei um paciente com doença restritiva, e de doença restritiva eu quero aumentar o tempo inspiratório. O que é que eu vou fazer? Em pressão de suporte e ventilação não invasiva, ou em ventilação mecânica invasiva.
eu apego no botão lá e deixo o percentual de suporte em 5%. Percentual de suporte não, percentual de ciclagem em 5%. 5% é quanto? De 100? 5 litros por minuto. O que é que aconteceu? Eu aumentei o tempo expiratório, aumentei o volume corrente. Mas lembrando, não adianta nada saber isso se você não sabe avaliar o caso concreto, identificar os dados objetivos, fazer a monitorização para ser o raciocínio clínico. Isso daqui é o básico. Pois se é o básico, é o básico. Desculpa ser chato, mas é o básico. Para atuar com segurança, você tem que dominar isso daqui. Eu repito sempre para meus alunos. Como é que vai dominar isso daqui? Conhecimento, assista às aulas, tira dúvidas, treina no simulador, tira nova dúvida, isso vai transformando o conhecimento em competência e habilidades. Aí voltando, e como organizar o uso da ventilação não invasiva? Como organizar o uso da ventilação não invasiva? Aquele passo a passo inicial. Vamos lá. Então, qual é esse passo a passo para você fazer o ajuste da ventilação não invasiva? Qual é o passo a passo? Vou tentar desenhar um gráficozinho aqui. Gráfico não, né? Um organogramazinho aqui para ver se fica bom para vocês. Primeira coisa que você vai fazer, saber se o paciente tem indicação clínica. Pá, você que sabe se o paciente tem indicação. Então, a primeira coisa é indicação. Que aí siga o processo DCTA. Ah, Antônio, eu não sei o que é o processo DCTA. Esse é o processo conhecido por meus alunos, que eu já falei aqui nos conteúdos, para ter essa indicação clínica. Depois você vai selecionar a interface. Qual a máscara que você vai utilizar? Vai utilizar a máscara nasal? Para reabilitação pulmonar, eu preciso fazer uma orofacial, para reabilitação pulmonar, desconfortável para o paciente, né? Bota uma máscara nasal confortávelzinha, o paciente consegue se movimentar melhor, vai estar fazendo exercício. Então, o paciente para insuficiência respiratória, que ele abre a boca, bota uma oro nasal, ele precisa daquilo dali, daquele suporte. Então, importante saber isso. Indicação clínica que você avalia, indica. Escolha da interface que você vai fazer. Seleção do modo ventilatório. Modo. Vai ser CPAP, se vai ser BIPAP. Modo e ventilador, né? Se vai ser um ventilador portátil, se vai ser ventilador à beira-leito, se vai ser PCV, se vai ser PAV. Você vai escolher o modo ventilatório de acordo com o caso concreto, seguindo o DCTA. Então, se o paciente está com hipercapnia, com acidose respiratória, poderia colocar em PCV com ajuste à frequência respiratória? Poderia, né? Você quer dar mais uma frequência controlada para o paciente. Então, tem que ter o modo ventilatório de acordo com o que você avaliou. Depois são os ajustes. E aí eu vou apagar esse daqui para chegar na parte dos ajustes. Lembrando que sempre tem que ter indicação e contraindicação, né? Pegou aí? E aí agora você vai fazer os ajustes. Você já precisa começar com a pressão lá em cima que foi indicada para o paciente? Não, o paciente não vai aceitar. Tem um exemplo mesmo de uma paciente, ela era fonoaudióloga do hospital que eu trabalhei há faz tempo já, né? Eu digo que é pouco tempo, mas não. Estou 15 anos de formado já. E eu trabalhei num hospital, muito bom hospital. Saí de lá porque tive melhores oportunidades. Já progredindo na carreira. Mas trabalhei no hospital em Recife. Eu sou de Recife. Morei 6 anos no Rio, quando eu passei no concurso do Corpo de Saúde da Marinha. Sou fisioterapeuta da Marinha, fui morar no Rio, mas consegui voltar de novo. Mas antes disso, há um tempo atrás, lá, até 2011, 2006 a 2011, começo de 2011, eu trabalhava no hospital, excelente hospital. E aí tinha uma fonoaudióloga que era conversando comigo, ela ficou internada no hospital e disse que uma vez, quando ela ficou internada, era um pós-operatório de cirurgia abdominal, ela disse que a pior coisa que ela teve durante a internação na UTI foi fazer ventilação não invasiva. Eu disse, não, pô, mas quando a pessoa está precisando, não sei o quê. Ela disse, mas não foi assim que aconteceu. O fisioterapeuta chegou, não falou nada comigo e colocou a máscara, uma pressão gigantesca lá, eu não sabia nem o que estava acontecendo, vontade de vomitar e não sei o quê. Não tolerei, comecei a ficar desconfortável, fizeram medicação para mim e, veja, porque não explicou. Então, dentro desse espaço, tem que explicar ao paciente. E quando você vai explicar, ajustar com uma pressão um pouco mais baixa, então você inicia com baixas pressões, só no início, certo? Porque tem paciente que vai precisar de pressões maiores, mas você inicia com baixas pressões para ele sentir aquilo dali. Tem umas coisas que podem modificar isso, pode. O paciente está com um edema agudo de pulmão gigantesco lá, totalmente desconfortável, está já desorientando, aí você pode colocar uma PIP mais alta logo e colocar para tentar reverter esse edema agudo. Mas, pegando no contexto geral, inicia com baixas pressões e vai aumentando
de forma gradual, vai aumentando gradualmente. Ah, mas vai aumentando gradualmente aí de qualquer forma? Não, para cada caso é um caso. DPOC vai aumentar a pressão suporte, edema agudo de pulmão vai aumentar a PIP ou o CPAP, se o paciente tiver com CPAP. Para reabilitação pulmonar, vai ajustando as duas pressões que ele precisa, a pressão inspiratória e a pressão expiratória. Então, para cada paciente, você vai ter uma alteração. Quando você ajusta isso e vai aumentando gradualmente, tem que fazer o quê? Monitorização. Pô, isso ficou claro. Ok. Quais os valores começar? Você vai começar com um CPAP ou uma PIP de 3 a 5 e ir aumentando de forma gradual para a indicação que você tem. Para a indicação que você tem. Então, para um edema agudo de pulmão, vamos falar esses dois casos que têm um grau de evidência mais alto, até atingir em 10 centímetros de água. Para um DPOC, 7, 7,5, 8, você vai ver ali, se na monitorização gráfica está ganhando volume expiratório, está tendo repercussão boa essa PIP. Pressão de suporte, ou a pressão de suporte, né? A diferença importante entender isso. No ventilador portátil, a gente tem IPAP e EPAP. IPAP é a pressão inspiratória, então IPAP é a pressão de pico no ventilador beira-leito, IPAP é a pressão inspiratória, EPAP é a pressão expiratória. A diferença da pressão ins para a pressão ex é a pressão de suporte. Então, não são sinônimos pressão de suporte e IPAP. Não são sinônimos. Então, se um paciente está utilizando o ventilador beira-leito com IPAP de 12, você não vai... Não, desculpa. Se o paciente está utilizando o ventilador portátil com o IPAP de 12, você não vai colocar uma pressão de suporte de 12 se você passar por um ventilador beira-leito. Você tem que ver a diferença que estava acontecendo, do IPAP para o EPAP. É essa a diferença que é a pressão de suporte. Então, você, se for fazer um BIPAP ou uma pressão de suporte, é aí que você ajusta a pressão de suporte. No CPAP, não precisaria. E aí você vai ajustar para atingir de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Você não sabe a altura do paciente? Sabe a altura, vai ver se atinge de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, podendo iniciar com a pressão de suporte aí de 7 a 12. E aí você vai fazer o ajuste para ver se está atingindo aquela pressão, aquele volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Lembrando, um paciente de 1,90 m não tem um pulmão maior. Desculpa. Apaga o que eu falei. Um paciente de 120 quilos não tem um pulmão maior do que um paciente de 60 quilos. É a altura que vai indicar o peso predito. Quanto maior o paciente, maior vai ser o volume corrente absoluto. Por isso que você multiplica 6 vezes o peso predito e existe a fórmula do peso predito. Com uma bagunça isso daqui, mas quem está acompanhando. E depois disso, monitorização. Qual a monitorização que você vai sempre observar no paciente na ventilação não invasiva? Você vai observar saturação, PaO2, PaCO2, trabalho ventilatório e nível de consciência. São os que você vai mais utilizar para avaliar, né? Principalmente para insuficiência respiratória. Você vai utilizar mais isso. Mas não são só esses. Um passo a passo replicável, que isso é muito pouco, é apenas um pouquinho do que você precisa. Muito pouco ainda. É muito mais do que isso. Mas aqui você já começa a pensar de uma maneira diferente.